Já percebeu que muitas vezes tu tá postando, se esforçando, aparecendo e mesmo assim parece que ninguém te vê ainda como uma referência na tua área? Talvez o problema não tá em como tu fala e nem do jeito que tu tá te vestindo, mas sim em algo mais profundo que isso, que é o teu posicionamento. Vamos falar um pouquinho disso nesse vídeo? Os dois primeiros erros que eu vou mencionar aqui, eu tenho certeza que tu vai dizer que não, eu não faço isso, não, isso nunca aconteceu, mas talvez do jeito que eu vou te explicar, pode ser que tu te dê conta de algumas coisas. Eu, inclusive, já me vi nesses exemplos aqui e depois de um tempo do digital, tá? Não foi lá no começo, porque algumas coisas acontecem de uma forma muito inconsciente, a gente nem se dá conta que está fazendo isso. Então, quando tem alguém de fora, que vai ser eu, essa pessoa que vou estar aqui falando sobre isso, talvez tu pense assim, opa, acho que eu tô caindo nessa cilada. Então, o primeiro erro invisível é tentar agradar principalmente colegas de profissão. Isso é muito comum na minha consultoria quando eu atendo as minhas clientes, tá? Porque a gente vai analisar todo o posicionamento delas e a gente observa que a linguagem que elas estão colocando ali, o jeito que elas estão explicando, apenas profissionais da área delas vai entender e se conectar. Então, quando a gente vê, por exemplo, que tem muitas psicólogas que estão falando para outras psicólogas e que elas querem criar uma mentoria para isso, muitas vezes elas vão nesse movimento porque elas acabaram atraindo mais psicólogas justamente pela forma como elas estão falando. Ou seja, só quem é profissional da área entende o jeito que ela está expressando aquele conteúdo ali. Então a gente tem que cuidar os termos que a gente está falando. Porque a gente acha que quanto mais técnica, quanto mais eu estudo, mais eu tenho que passar essa seriedade, que a autoridade vem desses termos que a gente está colocando. Quando eu entendo hoje em dia que a autoridade é muito mais sobre eu saber como simplificar algo complexo, que muitas vezes a gente confunde como algo óbvio. Essa linguagem é muito óbvia, essa linguagem é muito rasa. Muito pelo contrário. Tenta pegar algo que tu estuda muito e transformar em algo simples. É super desafiador. E é exatamente isso que as plataformas digitais hoje em dia, elas nos pedem uma acessibilidade. Quanto mais eu consigo fazer isso, mais eu vou conseguir me aproximar da minha audiência. Eu costumo brincar com as minhas clientes que a gente não está num TCC para falar algo tão intelectual assim. A gente tá, num programa de TV. Então, a gente tem que tornar a nossa linguagem mais humanizada, mais acessível às pessoas. É dessa forma que eu vou conseguir vender. O segundo erro é sobre a gente se posicionar com base no que os outros estão fazendo. E aqui eu quero até pontuar uma situação que aconteceu recentemente com uma cliente minha, que a gente estava em Hot City e a gente tinha mapeado anteriormente todo o posicionamento dela. Dentro da minha metodologia, eu abordo 9 camadas de posicionamento. A gente tinha detalhado tudo, tom de voz, palavras-chave, até imagens. A gente tinha feito todo esse processo. Estava bem legal, estava algo que representava muito bem ela. Só que quando ela entrou nesse Hot City, ela me apresentou algumas postagens que ela tinha feito, não estava nada relacionado com aquilo que a gente tinha construído. E aí eu perguntei, fulana, mas tudo aquilo que a gente tinha feito, por que tu não colocou nessas postagens? E ela disse assim, porque eu peguei algumas referências de outros profissionais da área e eu vi que eles estavam indo por esse caminho. Então eu acho que sem querer eu meio que copiei o que eles estavam fazendo. Olha só como de uma forma inconsciente ela anulou tudo que a gente tinha construído e ela focou muito mais na outra pessoa, nas outras referências, porque ela acreditou que aquilo era o certo. E o que aconteceu como resultado disso? Se ela tivesse seguido, dessa forma a construção das postagens que ela estava fazendo, ela ia se tornar apenas mais uma na área dela. É isso que é a área dela. Ia se tornar mais uma na área dela. Isso que eu quis dizer. Ou seja, a gente muitas vezes olha tanto para fora que a gente esquece de olhar para dentro.
A gente esquece de reconhecer o que a gente tem de único. Quando a gente consegue extrair isso da melhor forma possível, é assim que a gente se destaca na multidão. Só que, como a maioria dos cursos falam para te ser de determinado jeito, e muitas vezes esse jeito funciona, a gente está com uma internet lotada de pessoas iguais e muitas pessoas cansadas de ver a mesma coisa. E até quando a gente constrói esse posicionamento, a gente tem que ter coragem de explanar isso para as outras pessoas. No caso dessa minha cliente, não é que ela não estava com coragem, ela infelizmente se perdeu ali um pouco no processo por ela estar com esse olhar muito para fora. E isso é mais comum do que vocês imaginam. Já o terceiro erro é sobre o receio de ser repetitiva. Meu Deus do céu, quantas pessoas me falam isso? Ai, Bea, mas eu já falei sobre esse tema outro dia, o que as pessoas vão pensar? Gente, vamos pensar uma coisa, né? Ninguém nos acompanha 24 horas por dia. Às vezes a pessoa passa ali os teus stories no automático, ela não para te escutar, ela nem dá tanta atenção assim. A gente que acha que todo o holofote está em cima de nós. Só que para uma marca, para ela ser reconhecida, é através da repetição. É a gente ter a inteligência de falar sobre a mesma coisa de diferentes formas, de diferentes ângulos. E é evidente que para isso a gente precisa ter repertório, a gente precisa estudar. Até se tu me acompanha há um certo tempo, tu sabe que tudo que eu falo é sobre autocuidado acima do lucro, sobre como vender bem no digital sem se perder de vista. Eu tô sempre repetindo as mesmas coisas. Imagina se cada hora eu viesse com um tema diferente, com alguma outra coisa. Vocês não iam saber o que eu faço exatamente, vocês iam estar confusas e provavelmente iam comprar de uma outra pessoa que consegue transmitir com muito mais clareza a mensagem que elas querem passar. Então a nossa marca, ela vem da repetição. A gente não repetir é sabotar o crescimento da nossa empresa. Ah, essa é boa, hein? O quarto erro é querer gerar conexão se expondo demais. Eu tenho observado que na ânsia da gente criar conteúdo e passar adiante para as pessoas um conhecimento que é muito valioso, a gente não dá espaço para sentir um desconforto, a gente não dá espaço para ter um problema. A gente sempre quer transformar o problema num conteúdo, do tipo, nossa, sim, eu já superei, ou não, eu já lidei, ou olha o que eu tô passando. E às vezes a gente vai expor uma vulnerabilidade que ainda não está cicatrizada. E isso é muito perigoso quando a gente trabalha com a internet, porque é evidente quanto mais a gente fala de nós, a gente fala da nossa história. Eu muitas vezes já contei vários casos meus aqui. A gente cria uma conexão com quem está nos assistindo, a gente cria um laço, a gente cria um vínculo, mas a gente não pode sair falando qualquer coisa na internet. Ai, tô com um problema aqui, eu já saio falando. Isso aqui não é um diário. E se a gente torna esse processo assim, a gente, em algum momento, a gente vai se machucar, a gente vai ficar triste, ou até mesmo a gente pode desistir do nosso negócio porque alguém interpretou errado, alguém xingou, alguém não gostou. A gente está muito vulnerável aqui. Então, dá espaço para sentir as coisas. Não precisa falar para a pessoa de um perrengue muito recente. Eu sempre digo para as minhas clientes, isso para ti já tá ok? Tá tudo bem compartilhar na internet? Se alguém tiver uma opinião contrária, como tu vai te sentir? Se a pessoa fala, eu não vou me sentir confortável, não sei. Se ela tem qualquer receio, eu digo, então não é uma história para te contar nesse momento. Deixa essa história amadurecer um pouco mais, deixa tu digerir mais isso e futuramente tu conta. Porque a gente quer sempre contar alguma coisa para gerar conexão, para gerar comentário. Excelente, mas muito cuidado na hora de expor o que tu vai expor. Tu tenha consciência da tua escolha ao contar isso para quem está te acompanhando. E o último é sobre focar no externo sem cuidar do interno. Meu Deus do céu, nessa era agora do high ticket, parece que criaram um monte de pessoas em massa, assim, que fica todo mundo igual, tipo uma produção de fábrica, assim, sabe? É todo mundo de blazer, com o mesmo cabelo, com a mesma maquiagem, com o mesmo sei lá o que lá, todo mundo igual. Excelente, desde que tu se identifique com isso. Só que parece que o externo tá tão cuidado, tão bonito, só que quando a pessoa vai falar, quando ela vai se posicionar, parece que não sustenta, sabe?
Parece que é mais uma coisa, mais uma que fala do mesmo assunto, do mesmo jeito, da mesma maneira. Eu acho que tem alguns termos até no digital que se repetem. Por exemplo, liberdade geográfica, liberdade de tempo, agenda flexível. Eu mesma uso esses termos. Só que o jeito que eu falo sobre eles, eu sei que é diferente de outras pessoas. E provavelmente o teu jeito também é diferente. A gente tem opinião sobre as coisas. Só que muitas pessoas temem falar a opinião delas, porque, meu Deus, o que os outros vão pensar, o que os meus colegas de profissão vão pensar. Olha como a gente já volta lá para o primeiro erro que eu mencionei aqui. A gente vai sabotando algumas coisas porque a gente teme desagradar aqui na internet. Mas eu sei que aí dentro tu tem uma opinião muito forte sobre algumas coisas. É com sabedoria que a gente precisa extrair isso para que o teu posicionamento vá se tornando único. Porque só tu tem o teu jeitinho de explicar sobre alguma coisa, só tu tem algumas palavras que tu usa. E hoje em dia parece que assim, trabalhar com marketing digital, a pessoa vai falar disso. Se a pessoa trabalha com high ticket, ela vai usar Blazer, vai falar sobre vender serviços high ticket com liberdade geográfica e de tempo. Se ela fala de um marketing mais humanizado, ela vai usar a palavra leveza em tudo e fica tudo igual. Tipo, não que não faça sentido o que ela tá falando. Sim, são termos que a gente em algum momento vai usar, mas que tu tenha mais repertório para falar sobre isso. Eu gosto de dizer que aqui sim é como se tu estivesse numa banca de TCC. O que eu quero dizer com isso? É como se tu fosse apresentar ali para a banca a tua ideia e a banca a todo tempo vai tentar ver se isso é verdade, do tipo assim, de onde que tu tirou essa referência, sabe? Ela vai tentar ver se tu não copiou e colou de algum lugar, não copiou do Google ali ou não deu para alguém fazer aquele texto. Ela quer saber a tua visão sobre isso. Só que para eu conseguir sustentar toda essa visão, a gente precisa saber organizar o pensamento para então falar repetidas vezes de diferentes formas sobre esse assunto. Olha como uma coisa vai se conectando com a outra, de tudo isso que eu tô falando aqui. Porque às vezes a gente acha que a gente não tem nada de diferente, por isso que a gente não consegue se destacar. Eu duvido que tu não tenha nada de diferente, porque quando tu tá falando com uma amiga sobre alguma coisa, tu vai colocando toda a tua história, toda a tua bagagem, todas as tuas referências, todos os teus valores, tu tem uma forma única de passar esse conhecimento. É essa forma única que a gente tem que aprender a extrair de uma forma intencional e organizar com clareza para então passar para a tua audiência. E isso é um processo realmente, ele é mais difícil, ele exige um autoconhecimento. Mas quando a gente consegue fazer isso, a gente dá voz para muitas pessoas que pensam da mesma forma que tu, mas não conseguiram organizar de uma forma tão eficiente quanto tu fez. Esses são os 5 erros invisíveis que muitas vezes tu comete no teu posicionamento. Eu espero que depois desse vídeo tu fique mais atenta à forma como tu tá te posicionando no digital. Se esse vídeo fez sentido para ti, já aproveita para deixar um like aqui e se inscrever no meu canal. Um beijo e até mais!